Bem, pessoal, qual o primeiro sintoma da metástase, né? Eu vou explicar de maneira geral para vocês entenderem a lógica da metástase, o sintoma que ela dá, para você ficar atento, né? Se isso acontecer com você e procurar logo o seu médico para ter algum tipo de avaliação. Vamos lá. Quando a gente fala de metástase, é o quê? Um paciente que tem um câncer, então normalmente o paciente pergunta aqui no canal ou aqui no consultório, ele já sabe que tem um câncer. Esse câncer dele, né, caiu na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos e se espalhou. Nisso que esse câncer se espalhou, o que acontece? Ele ficou em alguns órgãos. Nisso que ele ficou em alguns órgãos, ele começa a crescer. A maioria dos pacientes que perguntam isso são pacientes que às vezes tiveram câncer, foram tratados, estão estáveis e estão com medo porque começou algum sintoma novo. E realmente, qualquer paciente que teve câncer, né, tem um período, que às vezes é um período longo, de anos, que a gente diz que o paciente teve um câncer e você não vê novas células. Então, até você falar a palavra cura, demora esse tempo. E muitas vezes nesse período pode aparecer uma metástase. E aí vamos lá para vocês entenderem o que seria metástase. O paciente foi tratado, fez uma cirurgia, fez rádio, fez quimio, mas ficou algum tecido, célula que começou a se replicar. E nisso que ela se replica, ela caiu na corrente sanguínea e atingiu outros órgãos. Então, muitos pacientes que chegam para a gente na neurocirurgia, eles descobrem muitas vezes uma metástase já com câncer que ele sabia que tinha, e aí ele fica sempre preocupado: ô Júlio, qual sintoma eu teria? Por que eu não descobri antes? Será que eu deixei algum sintoma passar? E aí o que acontece? Metástase. E quando a gente fala em sintoma, vai depender do órgão que seja atingido. Se é o fígado, ele tem um sintoma. Se é o cérebro, ele tem outro sintoma. Se é o pulmão, ele tem outro sintoma. Se é a coluna, é outro sintoma. Vamos lá para vocês entenderem quais seriam esses sintomas, né? Gerais. Às vezes tem um paciente que tem uma febre não explicada, pode ser um sintoma de uma metástase. Um paciente que tem uma perda de peso não explicada no contexto de câncer, pode ser sinal de uma metástase. São sintomas gerais, né? E agora a gente vai específico. Dor é muito comum. Então, se você tem uma metástase na coluna, às vezes você vai ter uma dor óssea, uma dor na coluna, por causa de metástase. No cérebro, a mesma coisa, uma dor, porque aquelas células estão crescendo, inflama, o paciente sente dor naquela região. No pulmão também, dor ao respirar, dificuldade respiratória, cansaço, né? É bem comum. Fígado também, o paciente pode ter alterações de enzimas hepáticas, alterações, dores às vezes abdominal, porque aquela lesão começa a crescer e o fígado tem a cápsula que é sensível, ele acaba sentindo dor. Além disso, né, você tem que entender que, teoricamente, pode migrar para qualquer órgão, mas os órgãos mais comuns são os órgãos que recebem mais sangue. Por quê? A célula cai na corrente sanguínea, vai para o coração e aquilo ali se espalha para onde? Para os órgãos que mais recebem. O cérebro, cada bombeada do coração, 25% do sangue vai para o cérebro. Por isso que é tão comum metástase no cérebro. Né? O pulmão também recebe toda a circulação sanguínea para poder, né, oxigenar o sangue. Então, por isso que metástase no pulmão é tão comum. Fígado também, porque o fígado também é um órgão bem relevante que o sangue está passando ali para ser filtrado, né? Por isso que é tão comum metástase no fígado. E a depender do órgão, sintomas diferentes. Se você tem um câncer tratado, tem qualquer sintoma desse que eu falei, procure logo seu médico. Mesmo você está na fase que está tranquilo, o médico diz que o câncer vai ter cura ou está controlado, né? Mas sempre tem um risco de recidiva. Teve sintoma, procure e seu médico vai avaliar, tá bom? Hoje em dia tem PET, tem exame que você pede do corpo inteiro para ver se tem algum local que tem um tecido neoplásico ali, tá bom? Espero que tenha ajudado.